que entrar, vamos contar mais uma história aqui. Contar mais uma história. Essa geração somos bem fraquinhos, bem fracos. É difícil ter fé, é difícil ter confiança em Deus. Nós somos fraquinhos. Nessa geração somos bem fraquinhos, nós precisamos de uma mãozinha de Deus. Porque até fé e confiança a gente não tem muito. Somos fracos, Deus. Você tem que dar uma mãozinha na gente, porque nós estamos sofrendo de fraqueza, nós somos fracotes. Então, vou contar uma história aqui que tem alguém que injeta tanto fé como confiança nas pessoas. Quem é? É o líder da nossa geração, o candidato chapa única a se revelar como Mashiach. Por um lado, ele é candidato, por outro lado, ele é chapa única, que é o Rebbe de Lubavitch. Eu vou contar uma história que aconteceu alguns anos atrás. Se quiserem conhecer o Rabino Shammai Ender, ele grava o Lama Rabino, do Ardut Online. Dos 150 rabinos de Rabat do Brasil, ele é considerado a autoridade máxima na lei judaica, na Halachá. É ele que é o orientador da Halachá da comunidade hassídica de Rabat Lubavitch no Brasil. Rabino Shammai, alguns anos atrás, a esposa dele estava acendendo as velas de Shabat. De repente, ela tinha na época 30 e poucos anos. De repente, 30 não, deixa eu ver. Não, acho que tinha uns 40 e poucos anos. De repente, ela está acendendo as velas de Shabat, ela sente uma tontura, ela desmaia. Desmaia, perde os sentidos totalmente. Ele chama a Atsalá, um serviço de pronto atendimento, ela vai para o hospital. Antes dele sair de casa, ele abre um livro de cartas do Rebbe. E o Rebbe fala o seguinte: você está preocupado com a sua esposa? Não se preocupe, que não vai ser nada. Ele abriu a carta do Rebbe, abriu assim, pum! Ele lê no texto e o Rebbe fala: você está preocupado? Para quê? Está preocupado com a sua esposa? Para quê? Não vai ser nada. Muito bem. O que aconteceu? Alguém não está ouvindo aqui? Acho que é problema de... Vocês estão me ouvindo, pessoal? Estão me ouvindo? Sim? Tá. Tá alguma coisa Sim, aqui... estamos tá. ouvindo, sim, Rabino. Ok, obrigado. Então, a esposa do Rabino Shammai deu entrada no setor de neurologia do hospital. Ela tinha acabado de ter um derrame cerebral. Ela teve também um aneurisma no cérebro, seria um sopro, que é uma bolha de ar no cérebro, um derrame cerebral, e ela estava com problema e por conta do derrame, do aneurisma, ela teve um problema de hidrocefalia, que significa excesso de água no cérebro, que tinha que ser drenada. Ela ficou 2, 3 meses no hospital e os médicos dizendo: a situação está piorando. O estado do cérebro dela é crítico. Aí o Rabino Shammai olhou para os médicos e falou: não, engano de vocês. Ela vai ficar super bem. E ele se lembrando das palavras da carta do Rebbe. Ela vai ficar super bem. E os médicos dizendo: ela está mal. Aí o Rabino Shammai não quis discutir com os médicos, mas ele pensou com os seus botões: ela vai melhorar. Ela vai estar bem. Ela ficou 2, 3 meses no hospital. Ela teve coma induzido. Coma induzido é quando o cérebro está em sofrimento, com altos problemas. Então, os próprios médicos induzem a coma, ou o estado comatoso, o estado de coma. Muito bem. Sem explicação, é claro que a comunidade inteira se mobilizou e cumpriram muitas mitzvot, e falaram Teilim, cumpriram muitas mitzvot. O Rabino Shammai mobilizou a comunidade inteira, todo mundo rezando pela Hana, a esposa dele. Muito bem, quando acabaram esses 3 meses, de repente, ela estava super mal, começou a melhorar. E melhorar. E melhorar.
e melhorar, e melhorar. Aí ela abriu os olhos, provavelmente ela falou alguma coisa assim, estou com fome. E ela acabou saindo do hospital sem sequelas. A única sequela que ela tinha no começo é que ela tinha, a memória recente dela estava meio afetada. Então ela tinha que escrever tudo num caderninho, porque ela esquecia tudo que ela fez no mesmo dia. Ela se lembrava de coisas antigas, mas não naquele dia. E foi melhorando aos poucos. Ela voltou a falar. Os médicos falaram que ela não ia voltar nem a falar, nem a andar, provavelmente não ia reconhecer ninguém, ia perder a consciência, e ela voltou à vida normal. Teve uma refeição, uma seudá em hebraico, uma refeição de agradecimento no Beit Rabat Central, em São Paulo, onde convidaram um neurocientista, um dos maiores cientistas que ele estava atuando no Hospital Sírio-Libanês em São Paulo, um dos maiores neurocientistas do Brasil, chamado Roberto Marinho. Ele não era da comunidade judaica, Roberto Marinho. Aí convidaram ele para falar nessa refeição de agradecimento a Deus, onde a liderança da comunidade judaica de São Paulo se reuniu para agradecer a Deus pelo milagre da Hannah ter se recuperado totalmente. E perguntaram para o médico o que ele fez para a Hannah melhorar. O médico olhou para todo mundo e falou, olha, sinceramente, eu não sei por que vocês me convidaram para essa refeição festiva de agradecimento. Porque eu vou falar a verdade para vocês. Eu não fiz absolutamente nada pela Hannah. A Hannah simplesmente melhorou sem a mínima explicação. Eu olhei para todos os meus manuais, tudo que eu aprendi na faculdade, na residência, na preceptoria, tudo que eu aprendi nas minhas defesas de tese, do mestrado, doutorado, livre docente, titularidade, tudo que eu pesquisei dentro do Brasil e fora do Brasil, eu procurei em tudo, não achei explicação. Desculpe, eu não fiz nada. Provavelmente, conforme o Rabino Shammai, que está presente aqui, disse, quem fez foi o Rebbe de vocês, porque pela medicina não tem como explicar que a Hannah está sem sequelas com tudo aquilo que ocorreu dentro do cérebro dela. Eu, como neurocientista, não tenho respostas. E já que eu não tenho respostas, eu também não tenho perguntas. Isso é com vocês, não é comigo. Vocês que podem explicar alguma coisinha, porque eu não explico nada. Não sei de nada. Essa é uma questão que o Rabino Shammai, muito ligado ao Rebbe, o Rebbe, com a resposta dele, injetou no Rabino Shammai a certeza absoluta de que a Hannah iria melhorar. E realmente ela melhorou. Hoje em dia ela leva uma vida normal, ela que teve um AVC, um aneurisma, sofreu de hidrocefalia e que foi durante 3 meses, teve o coma induzido e um dreno para tirar a água do cérebro. Hoje em dia ela vive normalmente como se não tivesse acontecido absolutamente nada. O Rebbe, o líder da nossa geração, pode injetar fé em confiança em Deus. Por isso que vale a pena todos nós, tanto o povo de Israel como os Bnei Noach, estarmos ligados ao líder da geração, porque ele tem a capacidade de aumentar, de maximizar a nossa fé e principalmente a nossa confiança. Fé, para quem é bonzinho, é legal, faz tudo certo, é ótimo ter fé. E para quem está ferrado, só fez coisa errada na vida, como fica a fé? É bom para ele fazer chuva, com medo, que Deus pode aprontar alguma com ele, né? Coisa e tal. Mas aí entra a confiança. No momento de necessidade, nós devemos rezar para Deus com a firme confiança de que Ele sim vai nos atender. E por mais que uma pessoa seja picareta, um serial killer, nos nossos grandes Brasis, que tem por aí, o Brasil não é um país, é um continente, nessas terras amarelo-verdejantes do tamanho do mundo,
tem muitos pistoleiros. E um pistoleiro que quer se aproximar de Deus? O pistoleiro fala o seguinte: olha, eu matei 54 pessoas e a polícia nunca me confrontou. Agora estou com medo. Será que eu não vou conseguir matar mais algumas pessoas? Oh, Deus, dá um jeitinho aí. Tudo bem, vai. Eu vou prometer que não vou matar mais ninguém. Mas, por favor, me livra dessa, né? E eu estou esperando. O senhor é grande. O senhor é grande, sabe? Me falaram, antes de eu virar bandido, quando eu era pequeno, me falaram que o senhor era grande. E falaram que o senhor era enorme. Eu acredito que o senhor o senhor é enorme. O senhor é tão grande, que vai livrar o assassino, o serial killer, justiceiro que matou 54 pessoas, vai me livrar dessa. E aí o que acontece? Ele, pelo menos naquela situação, ele consegue se livrar. Então, na verdade, eu estou dando um exemplo exagerado, pessoal, é para elucidativo, um exemplo exagerado para explicar a situação. Não, nós temos que ter fé, fé é uma coisa muito importante, mas mais revolucionário que a fé, a confiança em Deus. Fé, as pessoas precisam ser espiritualizadas para terem fé. Confiança, qualquer um. Tem uma pergunta aqui. Antônio Márcio. Rav, Deus, Deus ouve as preces? Espera, não vi a pergunta. Espera, deixa eu ver de novo. Rav, Deus ouve as preces do idólatra, mesmo ele pedindo com intermediários? Então, por incrível que pareça, se esse idólatra for uma pessoa boa e tiver um bom coração, Deus vai ouvi-lo. Vocês acham que Deus não cuida dos idólatras? Deus cuida até das formas. Está escrito no Midrash que Deus faz uma tempestade ocorrer para uma folha atravessar uma estrada e bem perto de uma formiguinha para ela ter alimento, para ela ter casa, teto, coisa e tal. Deus cuida de todo mundo. Deus cuida dos idólatras também. Qual é a prova que Deus cuida dos idólatras? É um livro clássico da filosofia judaica chamado Sefer HaKuzari, o livro do casar. Era um povo, casar não conhece, com Z, pessoal, os casares. Havia um rei desse povo que ele sonhou com o anjo de Deus, o anjo do verdadeiro Deus. Deus apareceu para ele em sonho e falou o seguinte: eu queria que você soubesse que o seu coração é puro, mas os seus atos não condizem com o seu coração. Ele era um rei idólatra. E acabou, por causa desse sonho, ele ficou tão impressionado, ele chamou um padre, um clérigo muçulmano e um filósofo grego, e depois de muito debater com eles, ele acabou optando por se converter ao judaísmo, e boa parte do povo dele, Hakuzarim, os casares, se converteram ao judaísmo. Essa é a prova que Deus também aprecia os idólatras. O que o anjo de Deus falou para esse idólatra? O seu coração é puro, mas os seus atos não condizem com o seu coração. Ou seja, ele rezava para a coisa errada, pensando que estava rezando para a coisa certa. Então Deus também cuida dos idólatras. Deus sabe o coração de cada um. Em geral, há muitas pessoas de bom coração que, por uma série de circunstâncias da vida, acabam se enganando em relação à concepção de Deus. Mas um bom coração é fundamental para qualquer ser humano, seja um monoteísta, ou tanto um idólatra. Um bom coração pode fazer a diferença. Muito bem, vamos ver alguma perguntinha aqui. Tem mais algumas perguntas. Rabino, os 10 mandamentos da Torá. Essas 7 leis estão mais escondidas. Uma excelente pergunta. Por que as leis... Alguém está com o microfone ligado fazendo interferência aqui. Opa! Alguém está com o microfone ligado. Está havendo interferência, pessoal. Muito bem. É uma excelente pergunta. Por que as 7 leis de Noé elas estão camufladas, né? Justamente para que, em primeiro lugar, o povo de Israel, nos últimos milhares de anos, foi totalmente perseguido. Se alguém começasse a apregoar, se os Bnei Noach começassem abertamente a apregoar, a ensinar as 7 leis de Bnei Noach,
para as nações do mundo, eles seriam queimados vivos pela Inquisição, eles seriam mortos pelas cruzadas, pelos pogroms, pelas matanças generalizadas do cristianismo. Os cristãos mataram meio mundo. Meio mundo. Eu vou contar uma curiosidade para vocês. Católico, em latim, significa universal. Católico, em aramaico, e a língua que Jesus falava na época era aramaico, katolaia significa assassinos. A palavra católico em aramaico significa assassino. Ou seja, o pessoal mandava ver com a espada. Mandava ver com a fogueira, com fogo, etc. Então, o que acontece? Por que as Sheva Mitzvot Benoach não estão tão claras como os 10 mandamentos? Os 10 mandamentos foram necessários para os judeus se manterem firmes. E os judeus têm a mitzvah de abrir mão da própria vida para não fazer idolatria. Mas os Bnei Noach não têm essa mesma obrigação. Então Deus protegeu os Bnei Noach à medida que não colocou as 7 leis de uma forma totalmente clara. Porque se os Bnei Noach, os monoteístas, em todas as épocas, apesar do número diminuto, sempre houve monoteístas. Sempre teve gente mais esclarecida que não se predispunha nem a rezar para estátuas e nem a rezar para um ser humano. Tinha pessoas, mesmo cristãos, que não se convenciam. E eram monoteístas. Eu acredito em Deus. Hoje em dia tem muitos monoteístas que eles se chamam de agnósticos. Eles não se chamam de ateus, eles são chamados agnósticos. O que é agnóstico? É aquele cara que acredita em Deus, mas não acredita nas religiões. A princípio, ele é um monoteísta ético. Pelo menos ético. Mas tem muita gente que acredita em Deus, mas não acredita nas religiões, porque sabe que a maioria das religiões, a totalidade das religiões, são picaretas, etc., e não tem nada com nada. Então, o que eu quero dizer com isso? Que em todas as épocas, ao mesmo tempo que o povo de Israel tinha a obrigação de abrir mão da própria vida, por isso que os 10 mandamentos estão claros, os Bnei Noach não tinham obrigação de abrir mão da própria vida, e eles não podiam sair por aí apregoando as 7 leis de Noach, dos Bnei Noach. O Rebbe disse o seguinte, quando ele lançou a campanha dos Bnei Noach, e o Rabino Yaakov Gerenstadt é o principal seguidor do Rebbe dessa campanha aqui no Brasil, que fez uma revolução no Brasil inteiro, o Rabino Yaakov. Quando o Rebbe lançou a campanha, ele falou o seguinte, o Rebbe falando, se explicando, dizendo o seguinte, que ele iria começar essa campanha nessa época, porque antes não se podia divulgar a Sheva Mitzvot Benoach. Por quê? Porque, via de praxe, as nações do mundo perseguiam e matavam sistematicamente os judeus. Isso não ocorre mais hoje em dia. Então, podemos falar abertamente, né? Se num programa de rádio alguém falou sobre Jesus, e eu falei que Deus nunca nasceu, nunca morreu, se eu falasse isso há 200, 300 anos atrás, ia surgir churrasquinho de Rabino Shimon Brandt. Churrasquinho. Eu ia ser morto da pior, Deus os livre, da forma pior possível. Porque eu ousei falar que Deus nunca nasceu, nunca morreu. Hoje em dia eu posso falar abertamente. Na verdade, hoje em dia é um dos prenúncios da revelação do Mashiach, que as nações do mundo estão aceitando de bom grado a possibilidade de acreditarem em um único Deus. Isso era uma heresia. Acreditar em um único Deus, durante milhares de anos, para a maioria das nações do mundo, era uma heresia. Os árabes, quando os cristãos foram libertar Jerusalém nas cruzadas, eles foram libertar dos heréticos, dos hereges, que eram os árabes, aqueles que acreditam em um único Deus. Era heresia não acreditar no Nazareno. Então, nós vemos claramente que hoje em dia o mundo está totalmente aberto. Eu já falei aqui anteriormente, em outra ocasião, até o Joseph Ratzinger, Papa Bento XVI, e agora o nosso amigo argentino,
entre parênteses, quando Francisco veio para o Brasil, ele falou, olha, eu gostaria de esclarecer uma coisa. Todos ficam bem calmos, todos vocês ficam bem calmos, porque apesar de eu ser argentino, Deus é brasileiro. Muito bem, isso falou Francisco. Então, ele também fala a mesma coisa, que os judeus vão ser salvos. Bento XVI falou que os judeus vão ser salvos, porque existe uma margem de outra interpretação da Bíblia. Espera um pouquinho. Tanto Bento XVI como Francisco, com a declaração deles, acabaram com o cristianismo. Acabaram. Ninguém, não caiu ainda a ficha, a moeda, que o Papa atual já acabou com o cristianismo. Que ele falou que os judeus vão ser salvos, mesmo sem acreditar no Jesus. Acabou. Não tem mais cristianismo. A base de todo o cristianismo é Jesus, mas vire. Um povo ser salvo, mesmo sem acreditar no fulano de tal. Acabou o cristianismo. Isso falou Bento XVI. Por que vocês acham que o Bento XVI, ele fala mais coisa também, Yosef. O Francisco disse que Jesus não é Deus. Eu não sabia disso. Ele também fala que o pai de Jesus é Satanás. Isso falou Francisco. Falou que o pai de Jesus é Satanás. E eu achei curiosíssimo que ele não está tão errado assim. Eu vou explicar por quê. Segundo a Kabbalah, Jesus é a reencarnação de Esav. Quando Yaakov Avinu, o patriarca Yaakov, lutou com o anjo de Esav, aquele anjo que lutou a noite inteira com Yaakov e deu o nome para ele de Israel, era o anjo de Esav. O que quer dizer o anjo de Esav? Era o anjo da nação que sairia de Esav, que era Edom. Era o anjo de Esav. Que anjo que era esse? Ele é mais conhecido aqui entre nós como capeta, chifrudo, Satanás, Mefistófeles, Lúcifer, Satã, Sama, tracinho, Kel, que a gente não fala esse nome, é um nome sagrado desse anjo. Ele lutou com Yaakov, e ele era o anjo de quem? De Esav. E Jesus é a reencarnação de quem? De Esav. Então, quando Francisco fala que o pai de Jesus é o Satã, alguma coisa tem aí. O pai de Jesus não é Satã, mas o anjo ligado intimamente a Esav é o Satã. E Jesus é a reencarnação de Esav. Tem coisa aí, tem uma conexão aí. Pessoal, na verdade, que nós desenvolvamos o atributo da confiança em Deus e que nós realmente tenhamos a certeza absoluta de que Deus vai nos proteger com muitas bênçãos, com saúde, sustento, paz, harmonia. Se vocês tiverem a certeza absoluta e inabalável que não vão pegar o coronavírus, então não vão pegar o coronavírus. Tem que ter tranquilidade, harmonia, serenidade, não entrar em pânico. Pânico é falta de fé e é falta também, principalmente, de confiança. É claro que a pessoa tem que se proteger um pouco, etc. Mas não ficar, como se fala, com pânico. Hoje, mais do que nunca, nós precisamos desses dois atributos, fé e confiança. Fé vai nos levar ao Mashiach, e confiança vai nos levar ao Mashiach a qualquer momento, se Deus quiser. Vamos abrir aqui o espaço para mais algumas perguntas. Vamos aproveitar a ocasião, por gentileza, pessoal. Podem abrir os microfones. Se tiver alguma pergunta, por favor. Alberto. O senhor tem conta para Tzedakah? Bom, não era para eu ler essa pergunta, pessoal. Essa daqui foi só por escrito. Depois eu respondo. Eu tenho sim. Rabino, Alberto. Oi? Alberto, posso fazer uma pergunta? Pode falar. Essa pessoa não está identificada, mas eu tenho conta sim. Eu vou colocar... A pessoa está no grupo? Eu não sei se a pessoa está no grupo. Alguém? Eu vou colocar. Tá bom. Ok. Então eu vou colocar no grupo de novo. Roberto, por gentileza, pode fazer a pergunta? Alberto. Alberto, primeira... Alberto. Tá, sem problema. Totalmente surdo. Sim, pode falar. Sem problema, Rabino. Na primeira parte, você falou com relação, né, Moshe golpeou um egípcio. Sim.
Tem uma frase... Na verdade, na Torá, eu usei o verbo errado. Não está escrito que Moshe golpeou o egípcio. Está escrito na Torá que Moshe matou o egípcio. Mas não está escrito como. Tá. Ele não tocou no fio de cabelo do egípcio. Tá. Aí vem dois termos, duas palavras, matar e assassinar. Sim. Tem uma frase do rabino do Rabi Akiva que fala: amado é o homem, pois foi feito à imagem de Deus. Sim. Quando Moshe ele matou um egípcio, ele cumpriu uma viu mitzvah, salvando a vida de um judeu, ao deter o perseguidor mortal, ele cumpriu uma mitzvah. Justamente. Então, naquele momento, aquele que ele viu o quê? Enxergou um ato de justiça. Sim. Porque simplesmente eu tirar a vida de uma pessoa por um motivo fútil, tudo bem, né? Aí tem uma diferença entre o matar e o assassinar. Sim. Nesse caso do Moshe, né, quando ele matou ou golpeou aí o egípcio que levou ele à morte, ele assumiu a responsabilidade dele, né, de ter visto algo que ele se julgou como injusto. Sim. Ele fugiu porque ele assumiu a responsabilidade dele. Fugiu porque no momento ele não soube interpretar o desenrolar dos fatos, porque ele pensou, como que o faraó ficou sabendo que eu matei o egípcio? Vocês sabem quem contou para o faraó, para o governo, quem matou o egípcio? Quem foi que contou? O judeu que foi salvo. Ele contou. Oh, muito amigo, hein? Tem outra versão que é ele que contou. E o Datan e o Aviram já sabiam. Complicado isso aqui, né? Mas, de qualquer forma, como Moshe interpretou a situação errada. Ele tinha fé, mas a falta de confiança fez com que ele interpretasse a situação de forma errada. Ele falou, já que ficaram sabendo, então alguma coisa está ocorrendo aqui. Vamos nos lembrar de um trecho da Torá muito estranho. Não sei se vocês sabem. E um anjo quase que matou Moshe. Da paraxá anterior para essa paraxá. Por quê? Porque o filho dele não tinha Brit Milá. Quem salvou a vida do Moshe foi a Tzipora. Fala que o anjo da morte se revestiu numa cobra gigantesca, daqueles filmes lá, Anaconda, aqueles filmes bem baratos de terceira categoria. Então, e engoliu Moshe e ele foi salvo. Ele quase que morreu da pior forma possível, e se não fosse a mulher virtuosa que era Tzipora, ele teria morrido. E por que Hashem, mesmo que Hashem enviou Moshe como emissário para tirar o povo de Israel do Egito, aconteceu aquela situação toda? Então Moshe ficou em dúvida. Talvez Deus está tendo uma reação complexa que eu não estou conseguindo interpretar, mas por isso tinha que ter entrado a confiança. Desculpe, Alberto, eu te interrompi. Você quer acabar a sua pergunta, a sua linha de raciocínio? Desculpe, o Rabino aqui gosta de interromper, desculpe. Não, sem problema, né? Vai sempre complementando o nosso conhecimento, né? Te agradecemos com relação a isso. Mas, neste caso aí, o Moshe, ele assassinou, podemos dizer que ele assassinou ou matou? Porque existe, né, uma diferença. Ele matou, mas mesmo assim, ele não soube interpretar o fato de Hashem ter feito com que rapidamente soubesse daquele caso e passassem a persegui-lo. Ele teve dificuldade em interpretar por falta de confiança. Não era para ele interpretar. Hashem estava testando, não a fé dele, ele era um homem de fé, mas naquele momento, Hashem estava testando a confiança dele. Quando ele recuperou a confiança, quando a espada se quebrou no pescoço dele, soldados o interceptaram e iam matá-lo. Tá? Então, na verdade, ele acabou passando pelo teste um pouco depois, mas nesse primeiro momento, ele se complicou no teste da confiança em Deus. Não basta ter fé. Há a necessidade de também termos o quê? Confiança em Deus. Fé é sabermos que Deus existe, que Ele é justo e que Ele recompensa quem merece e pune quem não merece. Confiança é a certeza absoluta que mesmo eu sendo picareta,
tendo falhas terríveis, a certeza absoluta que Deus, que é um Pai infinitamente piedoso, ele faz o bem com quem merece e, eventualmente, com quem não merece. E, na verdade, ele merece. O mérito é criado, um mérito paralelo, por conta da confiança em Deus. Obrigado, Abel. E uma pergunta boa do Emanuel, obrigado você. Os judeus que morreram na Inquisição e no Holocausto faltou essa confiança no Eterno? Boa pergunta. Pode ser que sim, pode ser que não. Provavelmente. Existe uma história em Portugal que um grupo de judeus estava sendo queimado vivo em Lisboa. Eles tinham já sido amarrados a estacas de madeira e os carrascos estavam prestes a colocar a tocha para queimar esse grupo de judeus, queimá-los vivos. E um deles pensou: Hashem, eu sei que o Senhor tudo pode. E eu confio que o Senhor tem a força necessária para, mesmo nesse momento, me livrar dessa. E eu acredito nisso. Isso ocorreu mais ou menos no ano de 1700 e pouco. Naquele exato momento, ocorreu em Lisboa um terremoto. Todo mundo saiu correndo, inclusive os carrascos, inclusive toda aquela plateia, inclusive os judeus conseguiram rapidinho se desfazer das suas cordas e acabaram fugindo. No momento que esse grupo de judeus ia ser queimado vivo, houve um terremoto e eles foram salvos naquele momento. Isso é uma história verídica que ocorreu na hora de serem sacrificados. Foram salvos instantaneamente. Deus fez um terremoto ocorrer em Lisboa para que esses judeus fossem salvos. Bravo. Fala, tudo bem? Rafa. Tudo bem? É o Alisson aqui. Baruch Hashem, tudo bem? A minha pergunta é a seguinte. Eu acho que todo mundo sabe, né, que Hashem, ele é o dono do mundo. Eu também tenho a consciência disso, que Hashem é o dono do mundo. Hashem pode fazer todas as coisas, que ele é o mestre do universo, ele pode nos livrar. Mas, assim, eu em particular, sei disso, sei que ele pode me livrar de tudo e todas as coisas, mas mesmo quando eu rezo para Hashem, eu lá no íntimo, lá bate aquela duvidazinha assim, não de que ele não vá fazer. Eu não sei explicar que dúvida é essa, mas não é uma dúvida de que ele não vá fazer. É uma coisa que, tipo, será que a Hashem está me ouvindo? Será que a Hashem vai me livrar? É uma dúvida natural, mas isso que eu quero explicar. Pessoal, esqueci de falar o principal nessa aula. Eu falei de fé e de confiança. Mas como ter fé? E como ter Essa era a minha pergunta. Como me livrar dessa duvidazinha? Entendeu? Sim. Era essa a minha pergunta mesmo. Como me livrar dessa dúvida? Então, na verdade, assim como o corpo se alimenta de comida, senão ele enfraquece e vem a definhar, a gente tem que alimentar a nossa alma com fé e confiança, estudando, estudando e estudando, rezando, rezando e rezando. E vou falar mais. Se vocês querem que o estudo de vocês renda, o estudo da Torá, passem a transmitir para outras pessoas. É a melhor forma do estudo de vocês penetrarem o seu âmago, o seu íntimo e a sua alma, quando vocês estiverem transmitindo essas palavras para outras pessoas. Nós temos que alimentar a nossa alma de fé e de confiança. Não é uma coisa espontânea, como está escrito na Torá, no Shema Israel. Ouve Israel, o Eterno é nosso Deus, o Eterno é um. E na sequência, Ve'ahavta et Hashem Elokecha. E você amará ao Eterno, teu Deus. Deus está dando uma ordem. Amarás. Quer dizer que pode dar uma ordem no sentimento da pessoa? Ame. Odeie. Confie. Tenha medo. É uma coisa que pode ser, um botão, liga, desliga? É claro que não.
nós precisamos alimentar os nossos sentimentos a partir do processo intelectual. Quanto mais estudarmos sobre a Torá e quanto mais soubermos sobre Deus, mais próximos dele nós estaremos. E maior será a nossa fé e a nossa confiança. Temos que constante e continuamente alimentar a nossa alma para esses sentimentos mais nobres virem à tona. É natural que no mundo que Deus está oculto, as pessoas tenham dúvidas. É natural. Eu já falei aqui a diferença entre o irmão de Abraão, no Midrash, chamado Haran, era o pai da Sara e do Lot, o irmão de Abraão, Haran, e o Noah. Tanto o irmão de Abraão como Noah, eles foram chamados pequenos de fé. O irmão de Abraão, ele viu Abraão sendo jogado em Ur-Kasdim, na fornalha. Então ele falou o seguinte, olha, se Abraão sobreviver, então esse tal do Deus que ele fala, Deus único, que criou os céus e a terra, eu acho que eu vou mudar para o time dele. Se não, eu vou continuar torcendo para o Paysandu, para o Vitória, coisa e tal. Eu consigo continuar para o Corinthians, para o Flamengo. Eu continuo no Mengão, meu Flamengo. Não vou mudar de time, não. Então, ele fez assim, o Haran, cruzou o braço e viu o irmão dele quase virando churrasquinho. Aí o que aconteceu? Abraão sobreviveu, pegaram depois o Haran e jogaram no fogo. E o Haran morreu queimado. Por que ele morreu queimado? Porque ele ficou de braços cruzados e não salvou o irmão dele. Então Hashem falou, ah, é? Ah, é? Você não fez nada para o seu irmão? Então você está na fila. E ele foi jogado no fogo e morreu queimado. O irmão de Abraão, que é o pai da Sara e o pai do Lot. Noah, está escrito que quem fechou a arca não foi Noah. Noah estava com um banquinho do lado de fora. Ele pensou, será que vem? Será que não vem? Eu vou escutar na rádio a previsão do tempo. Eu vou baixar um aplicativo no meu celular e vou ver se tem nuvens, tempo. Até o último minuto ele não acreditava que vinha um dilúvio. Ele estava com um banquinho do lado de fora, não deu tempo de fechar a porta da arca. Quem fechou a arca? Hashem! Deus fechou a arca. Noah não deu tempo, porque ele saiu correndo, não deu tempo de fechar. Ele não acreditava que vinha um dilúvio. Por que ele sobreviveu? Porque mesmo sem acreditar, ele ficava em dúvida. Será que sim? Será que não? Bem me quer? Mal me quer? Será que sim? Será que não? Esse era o Noah. Mas por que ele mereceu ser salvo? Porque na dúvida, ele plantou as árvores, na dúvida, ele montou a arca, na dúvida, ele juntou a bicharada, na dúvida, ele tomou atitudes. Mesmo que a gente tenha dúvidas em relação à nossa fé, o importante é tomarmos atitudes boas e positivas. Por isso que Noah sobreviveu e por isso que o irmão de Abraão não sobreviveu. Os dois eram pequenos de fé. Eles tinham um montão de dúvidas na cabeça deles. A diferença é a atitude. A atitude é tudo. Mesmo na maior proximidade de Deus. Então, basicamente, o que o senhor está dizendo é que mesmo na dúvida, temos que rezar, pedir, estudar e... mesmo na dúvida, assim, Hashem, eu estou com dúvida. O senhor pode tirar... Escuta, não é só Rabino Shimon, o senhor pode tirar a minha dúvida? Estou brincando. É só pedir para Hashem. Pede para Hashem para fortalecer a sua fé. Deus é tão grande que vocês podem rezar para ele fortalecer a fé neles. Falar, será que eu sou culpado porque eu não creio tanto em Deus?